Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan não consegue mais esconder o que sente. Em um momento de sinceridade, procura Raquel e, olhando-a nos olhos, confessa: "Eu ainda penso em você." Suas palavras vêm carregadas de emoção, deixando Raquel surpresa, mas também tocada. Ela tenta manter a compostura, como sempre faz, mas a verdade é que aquela declaração mexe com lembranças que ela acreditava estarem enterradas. O passado entre os dois continua vivo, ainda que tentem seguir caminhos distintos. Raquel, no entanto, não dá resposta imediata. Fica em silêncio, absorvendo tudo. Enquanto isso, Solange, fiel ao que havia prometido a Renato, cumpre sua palavra. Discreta, mas firme, ela faz exatamente o que combinou, demonstrando maturidade e lealdade em meio à tempestade que ronda os bastidores da TCA. Renato, apesar das dúvidas que ainda o atormentam, sente-se confortado pela atitude da jovem. Do outro lado da cidade, Bartolomeu, sempre ponderado, aconselha Ivan sobre seu casamento com Heleninha. Você precisa entender o que realmente sente e o que espera desse relacionamento. O amor exige mais do que intenções boas, exige presença, coragem. Ivan escuta com atenção. As palavras do amigo o fazem refletir, especialmente agora que Heleninha enfrenta um momento delicado em sua recuperação. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete Roitman nunca imaginou que um dia sentiria o coração disparar não por raiva ou ambição, mas por puro desespero. Acostumada a controlar tudo e todos, a ricaça vê seu mundo estremecer quando resolve fazer uma visita inesperada ao sítio onde esconde seu maior segredo. Leonardo, o filho que renegou publicamente, mas que, longe dos olhos do mundo, mantinha vivo e recluso. No entanto, ao chegar ao local, é surpreendida por um silêncio inquietante. O portão do pequeno sítio, que costumava estar entreaberto, está fechado com um cadeado enferrujado. Odete franze a testa, estranhando a mudança. Dá alguns passos para trás, observa o lugar à distância, tentando encontrar qualquer sinal de vida. Buzina, chama, mas ninguém responde. Tomada por uma mistura de nervosismo e urgência, ela decide agir por conta própria. Com algum esforço, sobe no muro lateral e pula para dentro da propriedade, aterrissando com elegância, ainda que com os saltos afundando na terra batida. A casa está silenciosa. Odete se aproxima lentamente, sentindo o cheiro de tinta fresca no ar. A porta principal está trancada, mas uma das janelas permanece entreaberta. Ela hesita. Por um instante parece vulnerável, como se estivesse prestes a invadir não apenas um espaço físico, mas também uma verdade que há muito tempo tenta sufocar. Respira fundo e, vencendo o receio, empurra a janela. O que vê a deixa pasma. O quarto está completamente vazio, sem cama, sem colchão, sem roupas, sem qualquer objeto que denuncie a presença de alguém ali. Pela fresta da porta do quarto, ela consegue vislumbrar a sala, também deserta. As paredes recém-pintadas de branco tornam o cenário ainda mais estranho, quase como se alguém estivesse apagando rastros. Odete chama por Nise, a cuidadora de confiança que por anos esteve ao lado de Leonardo. "Nise, está aí?" Nada. Nenhum ruído, nenhum sinal de vida. Enquanto tudo isso acontece, Afonso bate à porta de Raquel. A visita, inesperada, tem um tom tenso. Ele quer saber mais sobre Fátima, mas Raquel é direta. "Não tenho o menor interesse em saber da Maria de Fátima. Esse assunto, para mim, está encerrado." Afonso, constrangido, percebe que tocou em uma ferida que Raquel não está disposta a reabrir. Ela não esconde sua mágoa nem sua frieza quando se trata da filha, que tantas vezes a humilhou e traiu. Mais tarde, Afonso nota um detalhe intrigante. Ao olhar a bolsa de Celina, vê um cartão da Paladar. O nome de Raquel estampado no impresso chama sua atenção. A coincidência o deixa curioso, mas ele ainda não liga os pontos. Para ele, Celina continua sendo uma mulher acima de qualquer suspeita. Raquel, por sua vez, desabafa com Poliana. Afonso não enxerga quem é a verdadeira Maria de Fátima. Ela é dissimulada, manipuladora e está usando todos ao redor para conseguir o que quer. Poliana escuta, solidária. Ela sabe que Raquel está exausta de tantas decepções, mas também percebe que a empresária está mais forte do que nunca. No sítio, longe dos olhos de todos, Odete observa a movimentação com desconfiança. 2 carregadores descarregam móveis na casa vizinha.
a mesma onde Leonardo vive escondido. Sem saber ao certo o que está acontecendo, ela assiste a cena de longe, desconfiada. O retorno de Leonardo, dado como morto por todos, pode estar prestes a ser descoberto, e com ele, segredos que podem virar o mundo de Odete ao avesso. De dentro do carro, com os olhos atentos e o senho franzido. Espera pacientemente até que os homens terminem o trabalho e vão embora. Com o caminho livre, ela se aproxima novamente da casa. Bate palmas, chama por Nise, mas quem surge na porta é uma jovem. De semblante calmo, porém firme, Ana Clara, neta de Nise, encara Odete com naturalidade. Minha avó está internada. Eu vim de São Paulo porque ela não tem mais condições de cuidar do meu tio sozinha. Tranquei a faculdade e me mudei para cá para ajudar, diz, com um certo orgulho no olhar. Odete observa a moça de cima a baixo, como quem avalia uma peça valiosa ou uma ameaça. Leonardo está no quarto? Questiona direta. Ana Clara assente com a cabeça. Sim, está. Cuido dele todos os dias. A ricaça não disfarça o incômodo. A presença de uma nova pessoa naquela equação, ainda mais jovem e cheia de opinião, não estava nos seus planos. Após um breve silêncio, ela volta a falar, agora com um tom mais cortante. Eu só espero que você esteja ciente de todas as partes do meu acordo com a sua avó. Essa casa só pode ser frequentada por vocês três. Para cuidar dele, eu podia pagar outra pessoa. O valor que vocês recebem é pelo silêncio. O preço é pelo segredo. Ana Clara a encara, sem demonstrar medo. Minha avó me contou tudo. Eu entendo o que está em jogo. Odete faz um leve aceno com a cabeça, satisfeita, mas ainda desconfiada. Não diz mais nada. Vira-se com elegância e caminha de volta para o carro, o som dos seus saltos se misturando ao farfalhar das folhas ao vento. Entra no automóvel e parte dali com o mesmo misto de alívio e inquietação. A presença de Ana Clara pode ser uma solução temporária, ou uma bomba relógio prestes a explodir. Ela sabe que qualquer deslize pode colocar tudo a perder, inclusive sua reputação. Afinal, manter Leonardo escondido sempre foi sua forma de apagar o que considerava sua maior falha. Agora, com novas peças no tabuleiro, Odete precisará redobrar a vigilância. O segredo que esconde há tantos anos está mais vulnerável do que nunca. Kel finalmente consegue localizar Heleninha e, sem perder tempo, entra em contato com Ivan para contar o paradeiro da filha. Com voz firme, mas preocupada, ela compartilha as informações e reforça que Heleninha precisa de apoio e compreensão naquele momento tão delicado. Ivan, abalado, agradece pela notícia e promete ir atrás dela o quanto antes. Enquanto isso, na agência, Solange surpreende Renato ao dizer que já superou o incômodo que tinha com Maria de Fátima. Em um gesto de maturidade profissional, ela afirma que está disposta a trabalhar com a jovem como nova cliente da casa. Renato respira aliviado, satisfeito por ver o ambiente mais harmonioso e esperançoso, de que as tensões entre elas tenham ficado para trás. Na mansão dos Reutemann, Odete, cada vez mais controladora, decide tomar medidas drásticas. Ao saber da fragilidade emocional de Heleninha, ameaça internar a filha, alegando que é para o próprio bem dela. Walter, inquieto com a situação, tenta argumentar, mas é interrompido quando Odete o surpreende observando antigas fotografias de Leonardo. A cena o deixa visivelmente perturbado, e o silêncio entre os dois revela feridas ainda abertas sobre o filho morto. Enquanto isso, Marco Aurélio, sempre atento às movimentações da sogra, flagra um momento suspeito. Mário Sérgio, como de costume, faz um galanteio descarado para Odete. Percebendo o interesse do rapaz, Marco Aurélio rapidamente registra a cena mentalmente, talvez vislumbrando uma oportunidade futura de manipulação ou chantagem. Em outro núcleo da trama, Maria de Fátima, tentando conquistar espaço e simpatia entre os poderosos, se oferece para ajudar Leila na organização do evento que irá receber um importante sheik. Com ares de boa vontade e oportunismo disfarçado, ela busca impressionar e mostrar seu valor social. Leila, ainda desconfiada, aceita com certa relutância. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Ivan confessa a Luciano que sente falta da vida que levava ao lado de Raquel. Apesar das brigas e do fim do casamento, ele reconhece que as coisas eram mais simples e até mais felizes naquele tempo. Luciano ouve com atenção, percebendo que o sentimento entre os dois talvez não tenha terminado completamente.
Na agência, Sardinha chama Solange para uma conversa particular. Ele a alerta para deixar de provocar Maria de Fátima, alegando que essas disputas só desgastam o ambiente profissional e podem prejudicar os negócios. Solange, um pouco contrariada, promete pensar no que ouviu. No entanto, a tensão entre Raquel e Ivan se desfaz quando os dois, tomados por um misto de nostalgia e emoção, acabam se beijando. O momento é intenso e revela que o amor entre eles, mesmo ferido, ainda pulsa. Enquanto isso, Odete chega ao sítio onde Heleninha deveria estar escondida, mas encontra a casa completamente vazia. Ela estranha o silêncio, caminha pelos cômodos com olhos atentos e inquietos, percebendo que algo está fora do planejado. A busca por controle começa a escapar por entre seus dedos. Maria de Fátima verá seu mundo desmoronar de vez nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. A influenciadora, que até pouco tempo vivia cercada de luxo e bajulações, cairá em desgraça ao ser desmascarada por Afonso. Após o escândalo envolvendo seu caso com César vir à tona, ela será expulsa da casa do marido, sem direito a nenhum centavo. Grávida, desamparada e rejeitada pela própria mãe, Fátima chegará ao fundo do poço. Desesperada, ela ainda tentará reatar algum laço com Raquel, sua mãe, buscando apoio emocional e financeiro. No entanto, Raquel, firme em seus princípios, se recusará a ajudá-la. Você escolheu esse caminho, Maria de Fátima. Agora arque com as consequências, dirá a empresária, fria, porém magoada com as sucessivas decepções que a filha lhe causou. Sem alternativa, Fátima decidirá recorrer a César, o pai da criança que espera, exigindo dele uma pensão alimentícia. E se for preciso, ela está disposta a levá-lo à justiça. Mas César, agora completamente envolvido com Odete Reutemann, não quer mais saber da ex-amante. Ele a ignora, evita qualquer contato e ordena aos seguranças que a mantenham longe. A humilhação da golpista atinge um novo nível quando ela tenta entrar no Copacabana Palace, onde o modelo está hospedado. Ao se aproximar da recepção, é barrada friamente por um segurança. Infelizmente, a senhora está proibida de entrar. São ordens superiores. Lamento, senhora. Vamos ter que pedir que se retire, diz o profissional, conduzindo Fátima para fora, sob olhares de curiosos. Determinada e sem um pingo de vergonha, Fátima permanece na porta do hotel, esperando por uma chance de confrontar César. Horas depois, quando finalmente o vê saindo, ela rapidamente saca o celular e começa a gravar um vídeo ao vivo, tentando se fazer de vítima diante do público que ainda a acompanha nas redes sociais. Olá, Fatimores. Esse aqui é o César Ribeiro, meu ex. A gente viveu uma relação mega tóxica e agora eu tô grávida dele. E o bonitão quer me largar no olho da rua. Acredita? César, irritado com a exposição, exige que ela apague o vídeo imediatamente. Apaga isso agora, Fátima. Vamos conversar civilizadamente. Vem comigo. Ele a leva até um bistrô próximo, tentando evitar um escândalo maior. Sentados frente a frente, Fátima despeja sua frustração. Você virou as costas para mim e para essa criança que tá aqui dentro, diz, apontando para a barriga. Não vem com esse papinho de filho para cima de mim. Você sabe tão bem quanto eu que essa criança nunca fez parte dos nossos planos, retruca ele firme. Não interessa, a gente tinha um acordo, César. Você prometeu que cuidaria de mim. O modelo, já impaciente, rebate com frieza. Esse acordo já não existe, e mesmo quando existia, nunca incluía filho, muito menos pensão. Fátima, provocativa, rebate. Assim como o nosso acordo também não incluía a Odete, né? Você acha que ela vai gostar de saber que você engravidou uma garota que ela despreza? Sem se abalar, César a encara com desdém. Fátima, pode contar. Não faz diferença. Na verdade, eu mesmo vou contar para ela. A resposta deixa Fátima em fúria. Ela se levanta da cadeira, bate na mesa e começa a despejar toda a sua revolta. Você tá brincando com a minha vida, César. Eu fiz de tudo por você. Te apoiei, te escondi, te dei visibilidade quando ninguém sabia quem você era. Ele ironiza. Quer mesmo comparar o que você me deu com o que a Odete pode me dar? Coitada. Tá sonhando alto, hein? Quer saber? Eu tô pouco me lixando pra você e pra Odete. Se você não me der uma boa grana por bem, vai ter que me dar por mal. Porque se eu for na justiça, meu querido, você sabe muito bem que pensão é a única coisa que dá cadeia nesse país. César, com um sorriso debochado, cruza os braços. Vai, Fátima. Vai lá se humilhar na justiça.
Se for por falta de adeus, tchau. A frase é como um tapa na cara. Fátima, com os olhos marejados de raiva e humilhação, se levanta bruscamente. Desgraçado! Grita, antes de sair pisando firme, deixando todos no bistrô em silêncio. Do lado de fora, Fátima respira fundo, tenta conter as lágrimas e aperta o celular contra o peito. A guerra por dinheiro, poder e reconhecimento está longe de acabar. Mas agora, mais do que nunca, ela está disposta a ir até as últimas consequências. Afinal, perder nunca foi uma opção para Maria de Fátima. Bartolomeu, em um gesto de empatia e amizade, acolhe Ivan em um momento delicado da vida do rapaz. Percebendo o quanto Ivan está fragilizado, ele oferece apoio sem fazer julgamentos, o que fortalece ainda mais a ligação entre os dois. Enquanto isso, na casa de Poliana, um novo conflito familiar começa a se desenhar. Atenta ao comportamento da irmã, Poliana nota os olhares insistentes que Aldeide lança na direção de André. Não demora muito para perceber que há algo mais do que simples simpatia. Incomodada com a situação e querendo preservar a harmonia da casa e também o coração de André, Poliana chama a irmã para uma conversa séria e a repreende com firmeza. Aldeide, contrariada, tenta disfarçar, mas a tensão entre as duas fica evidente. Enquanto isso, Heleninha, inquieta e tomada por um turbilhão de sentimentos, decide sair em busca de Ivan. Ainda abalada com os últimos acontecimentos e sentindo-se rejeitada, ela acredita que precisa confrontá-lo, ou ao menos entender o que se passa em seu coração. Sem avisar ninguém, sai às pressas de casa, deixando Celina completamente desesperada. Ao perceber o desaparecimento da filha, Celina entra em pânico e, consumida pela angústia, joga toda a culpa em Ivan, convencida de que ele é o responsável pelo sofrimento de Heleninha. Em outra parte da cidade, Marco Aurélio está envolvido com seus próprios interesses. Ciente de que está prestes a fechar um negócio importante, ele vê no relacionamento com um sheik uma grande oportunidade de alavancar seus projetos. Para isso, convoca Leila e pede que ela organize um evento impecável. Algo sofisticado e marcante, capaz de impressionar o influente estrangeiro. Leila, mesmo desconfiada dos reais interesses de Marco Aurélio, aceita a tarefa e começa a planejar os detalhes da festa com perfeição. Durante a madrugada, Bartolomeu, sem saber do sumiço de Heleninha, acaba a deixando na porta de casa, acreditando que ela vai entrar. No entanto, tomada pela indecisão e pela dor emocional, a jovem hesita. Incapaz de enfrentar Celina ou Ivan naquele momento, Heleninha simplesmente se afasta e passa a noite vagando pelas ruas até amanhecer sozinha numa praça em Vila Isabel. Exausta e desorientada, ela é encontrada por Consuelo, uma mulher simples e generosa do bairro, que logo reconhece seu estado e a acolhe com carinho, levando-a para casa. Na manhã seguinte, Raquel, que tinha ido visitar Consuelo para tratar de assuntos pessoais, entra na casa e, para sua total surpresa, se depara com Heleninha ali, abatida e ainda abalada. O reencontro inesperado provoca comoção e promete revelar novos caminhos na vida das duas, entrelaçando seus destinos de forma inesperada e profunda. Odete estava radiante. Nos últimos dias, vinha vivendo um caso tórrido com César, o belo e sedutor modelo que a fazia se sentir novamente desejada e viva. Para ela, tudo parecia um jogo de poder e prazer que estava sob seu controle. Mas as aparências, como sempre, podiam enganar. Enquanto isso, Fátima descobria, com um misto de nojo e indignação, que sua antiga paixão agora era o novo brinquedinho da poderosa empresária. A revelação caiu como uma bomba. A jovem, que carregava no ventre um filho fruto de uma relação conturbada com César, não conseguia aceitar que o homem que antes prometera ajudá-la agora estava nos braços de sua maior rival. Uma mulher que não apenas a odiava, mas que também tentava destruir a vida de sua mãe, Raquel. Sem pensar duas vezes, Fátima decidiu que precisava enfrentar os dois. Furiosa, foi até o hotel de luxo onde Odete e César estavam hospedados. Sabia exatamente onde encontrá-los. Assim que chegou, entrou sem bater e encontrou o casal desprevenido, desfrutando de uma tarde íntima na suíte. "Que lindo, hein?" ironizou Fátima, cruzando os braços e encarando os dois. O canalha e a bruxa finalmente se encontraram. Odete arqueou a sobrancelha, surpresa com a invasão. "O que você está fazendo aqui, sua atrevida?" "Eu vim desmascarar esse pilantra", respondeu Fátima, apontando para César. "Esse aí, que agora dorme na sua cama, já dormiu na minha também."
E sabe o que mais? Ele pode ser o pai do meu filho. A tensão tomou conta do ambiente. César empalideceu, e Odete arregalou os olhos por um breve instante, mas logo retomou sua postura altiva. Está querendo me provocar, é isso? Acha que eu vou cair nesse teatrinho barato? Isso não é um teatro, Odete. É a verdade. O César sabe muito bem do que eu estou falando. A gente teve um caso. Ele sumiu quando soube da gravidez. Agora aparece aqui, se fazendo de santo, de apaixonado? Ele é um farsante! César tentou interferir. Fátima, calma. Você está exagerando. Cala a boca, César! Disparou Fátima. Você acha que pode mentir para todo mundo e sair impune? Sem saber como reagir, Odete ficou em silêncio. Mas em sua mente, os fatos começavam a se encaixar. A súbita gravidez de Fátima. O afastamento de César. O comportamento defensivo dele sempre que o assunto vinha à tona. Mais tarde, já a sós com César, a dúvida martelava em sua cabeça. Sentada no sofá da suíte, com uma taça de vinho nas mãos, ela o encarou com frieza. Em que momento você achou que ia conseguir me enganar para sempre? César tentou manter a calma, mesmo sentindo o peso do olhar da empresária. Eu não sei, Odete. Mas eu gosto de você. Eu não queria que nada atrapalhasse o que está rolando entre nós. E então decidiu mentir? Ela rebateu. Esse filho que a Fátima está esperando é seu? César hesitou. Piscou algumas vezes, buscou uma resposta convincente, mas como sempre tentou inverter o jogo com cinismo. Como é que eu vou saber? A Fátima? Você sabe como ela é. Vida louca. Pode ter andado com outros caras. Vai saber. Odete manteve o olhar fixo nele, desconfiada. Sentia-se ferida, não apenas por uma possível traição, mas por ter sido tratada como idiota. Para com isso, disse firme. Eu não sou nenhuma tola, César. E você sabe disso. Não me venha com esse papinho de não sei. Eu te perguntei se esse filho é seu. Ele suspirou e, num tom ambíguo, respondeu. Talvez sim. Odete, pela primeira vez, pareceu verdadeiramente abalada. Não pelo filho em si, mas pela mentira. Você não podia ter mentido para mim esse tempo todo. César se aproximou, tentando soar sincero. Eu não menti, Odete. Só não falei. Achei que não precisava. Isso é coisa do passado. Não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Coisa do passado? Ela retrucou indignada. Um filho é coisa do passado? Você dorme comigo todas as noites, me enche de palavras bonitas e esconde que pode ser pai de um bebê com aquela golpista? Eu queria evitar problemas. Achei que, se falasse disso, você ia acabar se afastando. E eu não queria isso. Odete se levantou, caminhando até a janela. Tentava processar tudo. Uma parte dela queria expulsá-lo da sua vida. Mas outra, mais frágil e menos racional, ainda estava enfeitiçada por ele. Pela juventude, pelo charme, pela ilusão de estar no controle. Eu sou Odete Reutemann, murmurou para si mesma. Não sou enganada. Eu engano. E você continua no controle. César interveio tentando reverter a situação. Nada mudou. Se quiser, eu sumo da vida da Fátima. Eu só quero ficar com você. Só você. Odete virou-se lentamente, ainda dividida entre a razão e o desejo. Não me provoque, César. Eu sou capaz de tudo quando me sinto traída. E se você realmente for o pai daquele bebê, vai me pagar caro. Muito caro. César manteve o olhar fixo nela. Sabia que havia perdido parte da confiança da empresária. Mas também sabia o quanto ela gostava de ter alguém submisso aos seus caprichos. E por enquanto, ainda estava em jogo. Odete, por sua vez, não deixaria isso barato. A partir dali, tomaria providências. Faria questão de confirmar a paternidade do bebê de Fátima. E se César tivesse mesmo mentido para ela, não apenas o tiraria de sua vida, como o destruiria publicamente. No mundo de Odete Reutemann, ninguém enganava impunemente, e a guerra para ela estava apenas começando. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima na casa de Bartolomeu era de harmonia, até que Heleninha chegou. Sua presença inesperada e visivelmente alterada causou um profundo constrangimento entre os presentes. Vestida de maneira desalinhada e com os olhos marejados, ela entrou sem cerimônia, interrompendo uma conversa amena entre os convidados. Bartolomeu, que sempre prezou pela discrição e elegância, mal conseguiu disfarçar o desconforto.
Sorrisos amarelos se espalharam pelo salão enquanto Heleninha divagava, falando alto e rindo sem motivo. Era evidente que algo não estava bem. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Aldeide observava com olhos atentos a aproximação crescente entre Poliana e Raquel. A cumplicidade entre as duas, antes superficial, agora transbordava carinho e confiança. Raquel passava a compartilhar segredos e planos com Poliana, o que deixava Aldeide incomodada. Apesar de tentar esconder, o ciúme a corroía por dentro. Poliana era sua protegida, e vê-la tão envolvida com Raquel despertava nela um sentimento de perda e desconfiança que insistia em negar. Em meio a essa tensão silenciosa, Celina procurava Afonso para uma conversa séria. Sentaram-se na varanda da casa dele, onde o ar fresco da noite contrastava com o peso de suas palavras. Com a voz baixa e o olhar preocupado, Celina confessou seu temor. Acreditava que Ivan estivesse cogitando se separar de Heleninha. O distanciamento do casal, as constantes brigas e o desânimo de Ivan não passavam despercebidos por ela. Afonso ouviu em silêncio, ciente de que a situação era delicada e talvez irreversível. Enquanto dramas familiares se desenrolavam, Maria de Fátima arquitetava seus próprios planos. Ambiciosa e determinada a se firmar como influencer profissional, ela procurou Renato em busca de orientação. Sabia que ele entendia do meio digital e poderia ajudá-la a construir uma imagem de sucesso. Com um discurso ensaiado e uma postura quase humilde, Fátima expôs suas ideias, deixando claro que estava disposta a tudo para crescer, desde que tivesse a visibilidade que julgava merecer. Na TCA, Aldeide decidiu fazer uma visita a Consuelo. O reencontro das duas foi cordial, mas logo tomou outro rumo quando Marco Aurélio apareceu. Bastaram poucas palavras para que o clima esquentasse. Trocaram provocações afiadas, repletas de ironia e ressentimento. Entre uma farpa e outra, a tensão também se misturava à atração. Mais tarde, ao cruzar com André no saguão, Aldeide sentiu algo diferente. Um olhar mais demorado, um sorriso discreto. Ele também percebeu. Entre eles havia uma faísca prestes a acender. Enquanto isso, Ivan, exausto emocionalmente, descobria que Heleninha havia invadido seus e-mails e mensagens privadas. A quebra de confiança foi o estopim. Sem dizer uma palavra, arrumou uma mala e anunciou que não dormiria em casa. Celina, preocupada, o convenceu a ficar. Mas ao voltar, Ivan encontrou Heleninha caída no sofá, embriagada. Ele suspirou, cansado. Era mais uma noite difícil, e talvez o começo do fim. Maria de Fátima mal podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Descontrolada, ela atravessou o saguão do hotel 5 estrelas com passos firmes, sentindo o sangue ferver nas veias. Sabia que alguma coisa estava errada. A ausência repentina de César, os telefonemas ignorados, a frieza nos últimos encontros, tudo levava a crer que havia outra mulher. O que ela não esperava era que essa mulher fosse ninguém menos que Odete Reutemann. Subiu até o andar indicado e bateu com força na porta da suíte de luxo. Quando Odete atendeu, vestida num hobby de seda, um sorriso de canto se formou no rosto da empresária, como quem já esperava por aquele confronto. Mas foi o que veio em seguida que fez Fátima sentir como se o chão se abrisse sob seus pés. César surgiu ao fundo, usando apenas uma toalha enrolada na cintura. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O que é que está acontecendo aqui, César? Disparou ela com a voz embargada. Você está tendo um caso com a Odete, é isso? Odete, impassível e sarcástica, fez questão de dar o troco com estilo. Um caso não, meu bem. Por favor, respeito. Estamos construindo algo mais sólido. Aliás, de onde vocês se conhecem mesmo? Porque essa parte eu perdi. César tentou intervir, ainda que de maneira fria. Fátima, eu não queria que fosse assim. Não era o plano. Eu ainda nem sei como isso vai se desenrolar com a Odete, mas... Para mim, as coisas estão ficando sérias. Fátima, atônita, sentiu o rosto queimar. Você só pode estar de brincadeira comigo, César. Apaixonado pela Odete? Que piada é essa? Odete observava o embate com o mesmo prazer de quem assiste a um espetáculo exclusivo. Não me diga que você é a menina que Afonso pegou no flagra com o tal namoradinho? Ah, então era você? César não me contou esse detalhe. Curioso. Pois é, Odete. A nossa história começou lá atrás. E pelo jeito terminou sem aviso. Ironizou Fátima, contendo as lágrimas com dificuldade. Sem um pingo de arrependimento, César seguiu com sua crueldade calculada. Você sempre soube, Fátima.
Eu nunca fui fã das novinhas. Você e eu sempre fomos um erro de percurso, uma exceção. E eu já estava bem cansado da nossa história. A jovem, sentindo-se humilhada, deu um passo à frente, prestes a partir para cima de César. Mas antes que pudesse tocar nele, 2 seguranças do hotel apareceram e a contiveram com firmeza. Opa! Olha essa unha aqui no meu rosto! Debochou César, fazendo pouco caso da situação. Chega, Fátima! Disparou Odete com desprezo. Você já perdeu o Afonso. Agora vamos ver de quem é esse bebê que você carrega. E quanto ao César, ele tá comigo agora. Aceita que dói menos. As palavras foram como punhais. Fátima, com os olhos marejados, sentiu sua dignidade despencar diante de 2 dos piores vilões que já cruzaram seu caminho. Tentou reagir, protestar, gritar, mas a segurança foi firme. Resta-lhe apenas encarar o olhar vitorioso de Odete e a indiferença cruel de César. A cena terminou com a porta da suíte sendo fechada na cara dela. O som do clique da fechadura pareceu ecoar como um símbolo de derrota. Para Maria de Fátima não era apenas uma traição amorosa, era uma humilhação pública, uma lição dura, amarga e definitiva. E ela sabia, aquele jogo estava longe de acabar. Heleninha está cada vez mais insegura em relação ao seu relacionamento com Ivan. Ciente das tensões recentes, ela não hesita em defendê-lo diante de Celina, que insiste em demonstrar desconfiança em relação às intenções do rapaz. Apesar das farpas trocadas, Heleninha mantém a postura firme e tenta proteger o homem que ama, mesmo que por dentro esteja tomada pela dúvida e pelo medo. Enquanto isso, a chegada de Aldeide ao Brasil promete movimentar ainda mais os bastidores da história. A presença dela traz lembranças e possíveis revelações que podem interferir diretamente na vida dos envolvidos. Em uma conversa íntima com Ana, sua terapeuta e confidente, Heleninha abre o coração e admite o que vinha tentando esconder até de si mesma, está com medo de perder Ivan para Raquel. A sombra da aproximação entre os dois começa a pesar em seus pensamentos, alimentando uma ansiedade silenciosa. Ana escuta com atenção, compreendendo que por trás da insegurança está o trauma das recaídas e a luta constante de Heleninha para manter a estabilidade emocional. Do outro lado, Celina começa a se sentir cada vez mais desconfortável. Apesar de não admitir em voz alta, ela carrega um peso na consciência ao perceber a lealdade de Heleninha. Sua aliança secreta com Raquel na sociedade da Paladar começa a corroer sua tranquilidade. Ver Heleninha confiando nela a faz se questionar se não está indo longe demais ao esconder a verdade. Enquanto isso, Maria de Fátima, movida por interesse e culpa, tenta uma reaproximação com Raquel. Mesmo sem abandonar sua postura manipuladora, ela tenta convencer a mãe de que está disposta a mudar, ao menos em aparência. Bartolomeu, por sua vez, convida Raquel e Poliana para um jantar especial em sua casa, com o objetivo de comemorar o sucesso recente da Paladar. O clima é leve, descontraído, até que Ivan chega e se depara com Raquel sentada à mesa, em plena harmonia com seu pai. A surpresa o desarma. Não esperava reencontrá-la ali, ainda menos em um ambiente tão familiar. Enquanto isso, Heleninha, percebendo a ausência de Ivan e impulsionada por sua insegurança, confere a localização dele em seu celular. Sem pensar 2 vezes, decide ir atrás do namorado, sem imaginar o constrangimento que está prestes a presenciar. César é demitido da TCA, mas vira amante de Odete e ganha uma vida de luxo ao lado da vilã, não vai mais precisar desse dinheirozinho. César sempre soube jogar. Bonito, ambicioso e descaradamente interesseiro, o rapaz passou boa parte da vida saltando de relacionamento em relacionamento, sempre em busca de uma mulher rica que pudesse sustentá-lo. Mas, até então, nenhum de seus planos vingara de verdade. Todas as tentativas acabavam frustradas, ou era descoberto, ou a fortuna não vinha no pacote. Porém, em Vale Tudo, a sorte finalmente vai sorrir para ele, e em grande estilo. Nos próximos capítulos da novela, César verá sua vida dar uma guinada ao se tornar o mais novo protegido, e amante, de Odete Reutemann, a mulher mais poderosa e temida da trama. A vilã, conhecida por sua frieza, inteligência e desprezo pelas emoções humanas, surpreenderá a todos ao se deixar envolver pelo charme do rapaz. Mas é claro, tudo dentro dos moldes da conveniência, da manipulação e do prazer, 2 armas que ambos sabem manejar muito bem.
Tudo começa quando Odete percebe em César uma figura útil jovem, atraente, disponível e disposto a tudo para se manter por perto. Ele é exatamente o tipo de companhia que ela aceita ter por perto, obediente, agradável e descartável quando não for mais conveniente. César, por sua vez, rapidamente enxerga a oportunidade de ouro. Sabe que, ao lado de Odete, pode alcançar tudo que sempre sonhou: status, conforto, roupas de grife, viagens internacionais e uma vida regada a champanhe, iates e poder. Com um sorriso sedutor e promessas veladas, César se oferece a Odete com toda a disposição. O jogo de sedução entre os dois evolui rapidamente. Quando menos se espera, o rapaz já está instalado em sua casa, desfrutando de todos os luxos possíveis. Mas a ascensão de César vem com um preço inesperado: a perda do emprego na TCA. Odete, sem meias palavras, chama o rapaz para uma conversa direta e definitiva. O Marco Aurélio me disse que você já não é mais necessário lá. E, sinceramente, eu também não vejo motivo para você continuar trabalhando naquela empresa medíocre. César, ainda tentando entender o rumo das coisas, protesta timidamente. Mas eu gostava do meu saláriozinho no fim do mês. Ao que Odete responde, com aquele típico tom debochado e superior que a consagrou: você não vai mais precisar desse dinheirozinho ridículo. Eu cuido de tudo. Agora você pertence a outro patamar, querido. O tom da megera é firme, mas sedutor. A proposta é clara: abandone a vidinha de funcionário comum e abrace a posição de amante de luxo. César, é claro, não pensa duas vezes. Apesar da estranheza inicial, rapidamente se adapta à nova realidade. E, como recompensa, ainda vai dividir a cama com uma das mulheres mais influentes do país, algo que muitos temem, mas poucos ousam. Enquanto isso, Maria de Fátima entra em cena. Determinada, ela vai até a casa de Odete disposta a reconquistar César, ou pelo menos a tentar entender por que ele havia se afastado de repente. Fátima sempre teve um radar afiado para oportunidades e percebeu, nas últimas semanas, que o ex-namorado estava diferente, mais vaidoso, mais elegante e, principalmente, inalcançável. Ao bater na porta, é a própria Odete quem atende. Sem se abalar, a vilã olha Fátima dos pés à cabeça com aquele ar de superioridade que lhe é típico. Sem perder tempo, Fátima pergunta: César, o que você está fazendo aqui? Os três se entreolham. O silêncio é pesado, carregado de tensão. César tenta disfarçar o constrangimento com um sorriso sem graça. Odete, por outro lado, parece se divertir com a situação. A vilã fecha a porta com calma, como quem controla cada passo daquela cena, e se coloca entre os dois. Ora, Maria de Fátima. Você não sabia? César agora faz parte do meu círculo íntimo. Ele está onde merece estar. Fátima sente o golpe. A humilhação é evidente. Ela tenta disfarçar, mas seus olhos denunciam o orgulho ferido. Ela havia perdido César, e para ninguém menos que Odete Reutemann. A derrota tem um gosto amargo. Ela, que sempre jogou pesado para subir na vida, agora se vê superada por alguém que joga em outro nível. César, dividido entre o constrangimento e o orgulho inflado, não diz uma palavra. Sabe que, ali, o silêncio é sua melhor arma. Ele já fizera sua escolha, e era uma escolha lucrativa. Mesmo que Odete o tratasse como um objeto de luxo, um capricho temporário, ele preferia 1000 vezes aquela vida voltar para os altos e baixos de relacionamentos movidos apenas por ambição emocional. Depois que Fátima vai embora, Odete, triunfante, se aproxima de César e acaricia seu rosto. Você viu? Alguns sentimentos são tão previsíveis, ela não suportou te ver comigo. Mas não se preocupe, meu caro, enquanto me for útil, você terá tudo. E quando deixar de ser, saberá. César sorri, tentando ignorar o aviso velado. Afinal, por ora, ele estava no topo. A vida que sempre sonhou, regada a luxo, poder e influência, estava ali, ao alcance de suas mãos. O preço? Apenas sua liberdade. Mas para alguém como ele, acostumado a negociar a própria alma, isso era só um detalhe. E assim,
Enquanto Maria de Fátima lambe as feridas da rejeição e Odete segue manipulando todos à sua volta como peças em um tabuleiro de xadrez, César saboreia sua mais nova conquista. Ele não ganhou na loteria oficial, mas caiu de cabeça no prêmio mais alto de sua vida, o coração, ou melhor, o interesse, da temida Odete Reutemann. E como bem diz a própria Odete, com um sorrisinho de canto e taça de champanhe na mão. Dinheirozinho de salário é para os fracos. Você agora é meu. Heleninha e Eugênio começam a desconfiar de que Celina não está sendo